O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sob uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceu-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então, Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Obrigado, meu caro diácono Wilson, caros irmãos. Hoje, segundo domingo da Quaresma, nós temos outro texto importante. Semana passada tivemos as tentações de Jesus no deserto, bem no início do seu ministério, logo depois do batismo. E hoje a gente tem esse texto que é conhecido como a passagem da transfiguração de Jesus. Porque diz aqui que o rosto de Jesus se transfigurou. Seu rosto brilhava como o sol, suas roupas brancas como a luz. E a gente tem vários símbolos aqui, vários detalhes, né? Moisés e Elias que aparecem, conversam com ele no alto do monte. Os 3 discípulos que ele leva, apenas 3, Pedro, Tiago e João. O próprio fato de ser um monte. A gente vê aqui uma nuvem que desce sobre ele, a palavra do Pai. Sem dúvida, é o mais importante hoje. Geralmente, a gente vem no Evangelho, a gente vem ouvir uma palavra de Jesus, às vezes uma parábola que ele conta, ou algum ensinamento. Em outras ocasiões, alguma cura, um milagre de Jesus, e aí tem sempre uma palavra que acompanha, ou quando Jesus confronta os seus adversários e os vence, ou instrui os discípulos, sempre uma palavra de Jesus a gente ouve no Evangelho. Mas hoje nem tanto, o foco não é esse. As palavras de Jesus são poucas aqui. Primeiro aos 3 discípulos, quando caem por terra: levantai-vos, não tenhais medo. E no final, quando ele manda: olha, não conta a ninguém essa visão que vocês tiveram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Mas o foco hoje é a palavra do Pai. Sem dúvida, é o mais importante hoje para nós aqui. O testemunho que o Pai dá do seu Filho: este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado, escutai-o. Essa palavra, esse testemunho que confirma o testemunho lá do início, no batismo, quando isso acontece também. A palavra do Pai aqui completa, escutai-o, né? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui, uma reflexão que eu faço com vocês. Nós estamos no tempo da Quaresma. Será que não seria mais apropriado que esse texto que nos é fornecido hoje estivesse no tempo pascal? E Jesus aparece aqui glorioso, resplandecente, brilhante como o sol. Olha aí, parece que tem mais a ver com Jesus ressuscitado, com a sua Páscoa. Ali os textos da ascensão de Jesus, da sua vitória sobre a morte. Por que a liturgia traz para nós esse texto durante a Quaresma ainda? Durante esse tempo que nós estamos vivendo de 40 dias. Olha que curioso se a gente for pensar, né?
Meus irmãos, eu lembro de uma vez um padre que falou, eu era seminarista ainda, esse padre já até faleceu, ele falou, nunca mais esqueci, eu guardei isso, que essa passagem da transfiguração, na verdade, ela é como se fosse um decalque, como se fosse um negativo de uma outra passagem do Evangelho, que é praticamente a mesma, só que é o avesso. Igual negativo, lembra quando tinha negativo de foto, que a gente tirava a foto, né? Aí tinha que botar para revelar, né? Aí depois você ia buscar a foto. Aí se você ficou com o olho fechado, já era. Hoje em dia a gente tira 3, 4, né? Mas nem revela mais. Aí pegava o negativo, você botava na luz assim, não é? Aí viu o negativo da foto. Quem lembra disso? Claro que vocês lembram disso. Os mais jovens devem estar assim, o que esse padre está falando, né? Mas a gente que é mais antigo, a gente lembra do negativo. É mais ou menos essa ideia, é o avesso ali, né? É o mesmo desenho, como se fosse a mesma impressão, mas às avessas. Com outro monte, onde Jesus também sobe com esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E também nessa alta montanha, que é sempre a imagem do próprio Deus, por causa da sua firmeza, da estabilidade da montanha, né? Pode vir uma tempestade, destruir as árvores, derrubar tudo, as casas, a montanha continua firme, sólida, rocha sólida ali, é uma imagem do próprio Deus. Por isso, os antigos subiam ao monte para rezar, né? Jesus sobe ao monte ali com Pedro, Tiago e João, e está lá em oração. É um outro monte. Qual é esse outro monte? É o Monte das Oliveiras, o Getsêmani, onde na véspera da paixão, Jesus faz ali a sua última oração. Na noite da agonia de Jesus, aquele momento angustiado, ele reza ao Pai. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, sim a tua. Se a gente pega esses 2 textos, esse aqui da transfiguração, bem no centro do Evangelho, e esse outro no final, e a gente une os dois, a gente vê que eles são muito semelhantes. E qual é a diferença que a gente tem ali? A diferença é o olhar para esse texto. Lá, aqui na cruz, a gente tem o olhar do homem para Jesus. Nós, olhando para Jesus, o que vemos? Vemos um homem desfigurado, humilhado, praticamente um fracassado, abandonado pelos seus amigos, traído pelo seu povo, tratado ali com deboche. Quando a gente olha para o Monte da Transfiguração, o que é que a gente vê? A gente vê não o olhar do homem, a gente vê o olhar do Pai sobre o seu Filho. Nós vemos Jesus na cruz, Jesus agonizando, aflito. Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, sim a tua. Chegava a suar sangue na sua angústia. Mas e o Pai? O que o Pai vê? O que o Pai vê é isso aqui. Ele vê o seu Filho resplandecente de glória. A brancura aqui das suas vestes é um sinal da sua inocência. O branco na Escritura é sinal da inocência, porque é o símbolo daquele que não derramou o sangue do seu irmão. O branco, na verdade, se opõe a isso, ao sangue do irmão que não derramei. Permaneci inocente, né? Então esse é Jesus. E é isso que o Pai vê. A sua inocência, a sua pureza. Não pagou o mal com o mal, não devolveu ofensa com ofensa. Permaneceu inocente e íntegro. E brilha. O seu Pai vê o seu Filho não desfigurado, como nós o vemos, mas vê o seu Filho transfigurado, resplandecente de glória, de fidelidade, de obediência, num sim generoso a Deus. O Filho diz: Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E o Pai diz: esse é o meu Filho amado, escutai-o, veja como ele reza, vejam o diálogo dele comigo, vejam como ele se dirige a mim, aprendam com ele a rezar, a também perdoar quem faz o mal a vocês, a entregar tudo nas minhas mãos. Essa é a resposta do Pai. Se a gente for ver, de alguma maneira, esse aqui é, a gente pode dizer, o centro do Evangelho, né? Alguns autores vão dizer que a transfiguração é como que o centro do Evangelho. Num primeiro momento, a gente tem Jesus ali pregando o Evangelho, convertendo as multidões, atraindo a todos com as suas curas. E depois, num segundo momento, a gente vai ver o cerco se apertando, se fechando, e os seus adversários levando a cruz e matando Jesus. Aqui seria como se fosse o ponto aqui de mudança, né? Como se fosse a dobradiça aqui no alto do monte. E é como que a conclusão de toda a história da salvação, que está representada nesses 2 personagens aqui, Moisés e Elias, né?
O que tem isso aqui? Ele leva os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, sobe ao monte. Quem são Moisés e Elias, que aparecem no alto do monte dialogando com Jesus? Eles são dois personagens do Antigo Testamento que, de alguma maneira, resumem todo o Antigo Testamento. Como que Jesus se refere ao Antigo Testamento? Não existia essa expressão, ela é tardia. Depois a igreja que vai dar esse nome aos livros sagrados de Israel, as Escrituras. Mas Jesus se refere a esses textos como a lei e os profetas. Por exemplo, que se resume no mandamento do amor. O maior mandamento é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Nisso consiste a lei e os profetas. Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim dar pleno cumprimento. Então, lei e profetas é uma expressão que resume toda a história da salvação. E quem são então a lei e os profetas? Esses dois personagens. Eles são como que um símbolo. Moisés, porque foi por Moisés que nos veio a lei, os 10 mandamentos. E Elias é um símbolo dos profetas, porque é o primeiro deles, mais antigo, e o mais popular talvez, muito querido, o grande profeta Elias, que era esperado. Então, a gente vê toda a história da salvação, dá testemunho de Jesus e aponta para ele. E aí, bem no centro aqui nesse momento, o Pai também confirma esse testemunho que ele deu lá no início. Então, o texto todo, a gente vai vendo tudo amarrado, e a gente vai entender por que esse texto está aqui, e não no tempo pascal, mas por que está no tempo da quaresma. Porque, como eu falei, ele é como que um decalque, um negativo lá do texto da paixão. E ele mostra de onde vem a sua glória. É desse sim generoso a Deus. E Jesus nos convida a estar ali com ele. Se a gente for pegar no início do ministério de Jesus, quando que começa? Com o seu batismo. Quando Jesus é batizado por João Batista, também lá diz que o céu se abriu. O Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus e veio a voz do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem eu pus todo o meu amor. Aqui o testemunho do Pai se repete, se confirma e de alguma maneira se completa, porque tem um detalhezinho a mais que ele diz aqui no centro do Evangelho. Este é o meu Filho amado, em quem eu pus todo o meu amor, todo o meu agrado, escutai-o. Esse é o complemento que ele dá a Pedro, Tiago e João e a todos nós, escutar Jesus. E aí no final do Evangelho, a gente espera também uma palavra de Deus, uma palavra do Pai para o seu Filho. Inclusive, de alguma maneira, essa palavra é cobrada. Aqueles que estão ao pé da cruz falam assim, esse não é o Filho de Deus? Vamos ver se Deus vai vir em seu socorro. Porque ele falou que Deus é seu Pai, cadê? Vamos ver se Deus vai salvá-lo. E debochavam de Jesus e zombavam naquela hora. E aparentemente naquela hora Deus fez silêncio. E o céu não se abriu e não veio nenhuma palavra. E tiraram Jesus da cruz morto e o sepultaram. Aí é que vem a grande novidade cristã. Esse Deus que falou lá no início, que aqui no centro do Evangelho confirma a sua palavra, no final ele age. O Deus que fala e faz, sempre de modo coerente, palavras e ações conexas. Falou, confirmou e agora ele vai agir, confirmando sua palavra. Qual é a ação do Pai que confirma essa palavra? Esse é o meu Filho amado, é a ele que vocês devem escutar. No final do Evangelho, quando sepultam Jesus, o Pai levanta Jesus dos mortos. O Pai ressuscita o seu Filho. E quando ele faz isso, ele confirma a verdade das suas palavras e confirma todo o Evangelho. E depois os apóstolos vão anunciar isso. Esse Jesus que vocês mataram e crucificaram, Deus o ressuscitou dos mortos e o constituiu Senhor e juiz de todos nós. Então por aqui a gente vê como o Evangelho está tudo bem encaixado, tudo bem amarrado. E como o Pai dá testemunho do Filho. Se o céu se abrisse hoje e nós quiséssemos ouvir uma palavra de Deus, se Deus aparecesse, rasgasse o céu e aparecesse para nós, e nós disséssemos assim, Deus, fala alguma coisa para nós, faz alguma coisa para nós, o que Deus ia dizer? Deus ia dizer assim, eu já falei, tudo que eu tinha a dizer a vocês eu já disse, esse é o meu Filho amado, em quem eu pus todo o meu amor, escutai-o. É isso que vocês têm que fazer, ouvir o meu Filho e pôr em prática. Vocês querem que eu faça alguma coisa para vocês? Eu já fiz. Eu ressuscitei meus filhos dos mortos e confirmei a autoridade dele.
Então, que nós estejamos unidos ao nosso Senhor, façamos esse caminho com Ele também, e nós vamos participar dessa glória junto com Ele. A palavra mais importante, concluo essa homilia recordando, a palavra mais importante de hoje é essa, que é o testemunho do Pai sobre o seu Filho. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, todo o meu amor, escutai-o. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos?